E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson e hoje palpite da 20ª rodada do Brasileirão. Vamos que vamos, galera! É isso aí, tá voando, hein? Galera, antes de começar, já deixa o like aí que nos ajuda demais. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e, claro, né, segue lá no Insta, lá você vai ficar por dentro de toda a resenha, mundo do futebol, memes, zoeira, tudo mais. É isso aí, galera. Segue com a gente, editor. Não fica olhando pra minha cara, não. Solta a vinheta aí. Alisson, antes de começar, né, o vídeo, lógico, aquele recadinho tradicional. Só para falar pro pessoal que aqui a gente não tá para dar dicas de apostas, a gente faz uma análise, brinca daqui, vocês aí nos comentários mitando e tá tudo certo. É isso aí, galera. Falando nisso, então vamos pros resultados da rodada passada. São Paulo 3x3 contra o Goiás, jogão. Os dois acertaram no empate. Avaí 1, Flamengo 2. Eu acertei e o Felipe cravou o placar, muito bom. Fluminense 2x1 no Bragantino. Eu acertei e o Felipe cravou o placar, muito bom. Palmeiras 2x1 no Internacional, eu acertei. E o Curitiba e o Cuiabá, 1x0 no Cuiabá, eu acertei e o Felipe cravou o placar, ou seja, mitou na rodada, 3 cravada. E vou resumir com 2 palavras: parabéns! Então, 3 cravadas, foi uma rodada legal de cravada, mas não foi só a gente daqui, Alisson. Temos mais 2 mitos aí que marcaram a gente nos comentários. Um é o Thiago, que também cravou 3, né? Vai aparecer aí os placares dele. E vai aparecer também que ele marcou a gente, então parabéns pro Thiago. Parabéns. Mito. E o outro mito, Alisson, esse foi um mito, caramba. Mito dos mitos. Mito dos mitos, que é o Cássio, que cravou 5 placares na rodada. Metade dos jogos ele cravou. Caramba. Falando em cravado, eu espero que tenha estado lá na BetPix 365. Se entrou, ganhou uma grana. Né, a casa de aposta aí de confiança do canal, via Pix, paga rápido, recebe rápido. Tem outros esportes também, né, Felipe? Além de tudo, você pode começar com R$1 apenas, né? Eu acho que uma das grandes vantagens, né, de todas essas aí é justamente essa questão do valor baixo, né? Pra quem quer começar, quer pelo menos fazer uma só fezinha brincar, ali, né? Quer só brincar, né? Você tem essa chance. Então, com R$1 já dá pra ser feliz. Ou seja, entra aí embaixo aí e segue na descrição mesmo. Ceará e Palmeiras, o que você acha aí? Cara, eu vou de 1x1 nesse jogo. Palmeiras, desde que assumiu a liderança do Brasileirão, não saiu mais, né? Só tem 2 derrotas no Brasileirão, bom lembrar. E uma dessas 2 derrotas foi justamente no primeiro turno contra o Ceará, ponto importante. Nos últimos 4 jogos, só sofreu um gol, voltou a ter uma defesa boa e segue aí com melhor ataque também. Ceará começou a se recuperar depois da Sul-Americana, mas ainda não conseguiu uma boa sequência de vitórias no Brasileirão. Venceu os últimos 2 jogos em casa, né? E não perdeu os últimos 7 como mandante, muito forte quando joga em casa. Porém, dos 9 que teve em casa, empatou 5. Então, por isso eu vou de empate aí 1x1. Vou com você também, bastante confiante no empate aí, Ceará e Palmeiras. Lembrando que o Ceará empata bastante do que mais empata. E o Palmeiras tem um lance da Libertadores, né, no meio da rodada, então possa ser que vai com o time misto. Mesmo assim, vou confiante no empate, não vou repetir o que você falou tudo. Felipe, agora antes de falar daquele placar de Goiás e Curitiba, lembrar a galera do Instagram, né? Fala pra eles aí. É muito importante, galera. A gente tá para completar aí 2 anos de canal, agora em agosto, a gente vai fazer um sorteio lá no Insta, né? Mas só quem tiver lá no Insta, só quem tiver seguindo no Insta, vai ficar por dentro, né? Então, corre lá. Corre lá agora, mas antes, assiste o vídeo todo aqui. Goiás e Curitiba, Felipe. Vamos lá, mano. Eu vou de Goiás 2x1. Goiás tá aí há 4 jogos, né, sem vitória e há 3 sem vencer no Brasileirão. Nos últimos 2, marcou 5 gols e sofreu 6. Então, sempre golzinhos para os dois lados. Coxa venceu na última, finalmente, respirou, mas segue como o pior visitante do Brasileirão. Dos 9 jogos fora, perdeu 7 e empatou 2. Todas essas derrotas fora, sofrendo pelo menos 2 gols. Então, por esse fator, Coritiba muito mal fora de casa, 2x1 Goiás. Vou com você, porém vou de placar magro, vou de placar 1x0 Goiás, mas confiante no Goiás em casa. Curitiba realmente é um mau visitante, não dá para ter muita esperança no Curitiba fora de casa. Por isso, vou de 1x0 aí, um pouquinho mais tranquilo, um jogo mais difícil, na minha opinião. Corinthians e Botafogo, Felipe. Fala pra gente aí. Aquele joguinho complicado, né? Tem como pular isso, não tem como não. Eu vou de Corinthians 1x0, cara. O Corinthians aí é o melhor mandante do Brasileirão, né? Venceu 6 dos 9 jogos em casa, só sofrendo 3 gols. Muito forte quando joga em casa. A gente lembra, lógico, né? Tem Libertadores chegando aí, pode mudar tudo isso. Mas vamos lá. Venceu também os 2 últimos jogos do Brasileirão, segue lá na cola do líder. E o Botafogo, depois de uma sequência muito ruim, voltou a vencer justamente o Furacão, né? Surpreendendo a gente. Bem coisa do Botafogo.
Agora, uma boa curiosidade, Alex, que nos últimos 8 jogos aí do Botafogo, só um time marcou gols. Ou seja, ou o Botafogo venceu marcando gols, lógico, ou perdeu sem fazer gols. Engraçado, né? Eu vou aí de Corinthians 1-0, cara, mesmo com essa possibilidade de time misto. Cara, falar do Botafogo é difícil, tudo que a gente fala acontece ao contrário, ou às vezes não acontece o que a gente está falando. Mas enfim, vou de Corinthians 2-1 em cima do Botafogo, confiante no poder ofensivo do Corinthians em casa aí, no poder, na verdade, nem ofensivo, o Corinthians faz poucos gols, no poder do mandante aí do Corinthians, apesar dessa história de Libertadores, time misto, né, Corinthians aí, mas o Corinthians está embalado no Brasileirão, quer pegar a liderança, então acho que não vai mudar muita coisa. Então por isso, 2-1 contra o Botafogo, já tô com medo desse jogo que vai acontecer alguma coisa maluca aí. Flamengo e Atlético Goianiense, Felipe, o que você acha? Eu vou de Flamengo 3-0, mano. Lógico que essa questão de Libertadores pesa muito, a gente já falou, né? Mas o Flamengo embalou, vem de algumas vitórias seguidas aí no Brasileirão. Veio de um empate na Copa do Brasil, mas jogando muito bem. Deveria ter saído com a vitória, né? Se o futebol fosse justo, mas não é. Futebol não é justo. E é bom lembrar que dos 9 jogos aí que teve como mandante nesse Brasileirão, venceu 6. Então é um dos grandes mandantes desse campeonato. Já o Goianiense está 6 jogos sem saber o que é vencer no Brasileirão, né, com 5 derrotas seguidas, só fazendo 2 gols nessas derrotas. Mas vem com uma boa vitória, né, sobre o Corinthians na Copa do Brasil, que lógico dá aquela animada. E como visitante nesse Brasileirão só venceu uma. Então, juntando os 2 pontos, eu ainda vou pro lado do Flamengo, 3-0. Cara, eu vou no cálculo aí. Flamengo 2-0, vou no cálculo Flamengo jogando em casa, Atlético Goianiense no Brasileirão, igual você falou agora, muito mal fora de casa, até no Brasileirão tá na fase difícil. Se fosse Copa do Brasil, já ficaria meio assim, porque realmente os caras são pra Copa esse ano. Mas vou de Flamengo aí 2-0, lembrando que o Flamengo tá tomando poucos gols, então por isso tô confiante na zaga do Flamengo. Inter e Galo, jogão, hein? Jogo difícil, cara. Eu vou de 1-1, Inter e Galo, né? Lembrando que o Inter chegou a brigar pela liderança, agora tá até fora do G4, né? Já 3 joguinhos aí sem saber o que é vencer, mas segue com só uma derrota em casa, porém muitos empates. Já o Galo, 2 sem vencer, só uma vitória nos últimos 5 jogos, já teve até mudança de técnico, aí chegou o Cuca, né, para dar aquela moral reforçada, técnico que a torcida acredita. Mas também é bom lembrar que fora de casa, apesar, né, de uma sequência ruim, só tem uma derrota como visitante. Mas claro, muitos empates. Então, como são times que empatam muito, eu vou de 1-1. Mano, nesse jogo eu vou dar moral pro Inter, vou de Inter 1-0, Internacional joga em casa. Então acho que por isso tem um ponto a favor aí. Já o Galo tá nessa estabilidade ainda vai, acho que arrumar a casa com o Cuca aos poucos ainda. Lembrando que o Inter tá na Sul-Americana e o Galo tá na Libertadores, né? Então pode ser que os dois times vão com time misto, mas por conta disso, por conta do fator casa, eu vou de Inter 1-0. Atlético Paranaense e São Paulo, Felipe. Jogão, hein? Jogão. Vou de Furacão 2-1, né? O São Paulo tá aí a 6 jogos sem perder no Brasileirão, porém desses 6 jogos foram 5 empates, cara. É simplesmente o time com mais empates do campeonato. Dos 19 até agora empatou 11. Incrível. Como visitante, dos 10 jogos só venceu 1, né? Que a gente até brincava que não conseguia vencer fora, venceu fora, mas também depois nunca mais conseguiu um bom resultado. O Furacão só tem uma derrota em casa, foi lá na rodada 2. Depois, né, só vitória ou alguns empates. Então, um fator casa aí mesmo, com competições de meio da semana, 2-1 Furacão. Esse eu vou de 1-1, Felipe, né? Já falar 1 pro Atlético. 1-1 nesse jogo aí, acho um jogo bem difícil, lembrando também, né, que o Atlético tem a Libertadores, pode ser que vá com um time misto aí, quem sabe. Mas vou confiante aí no empate, já que o São Paulo é o rei dos empates, o São Paulo joga fora de casa, então essas somas todas aí, acho que vai dar empate. América e Avaí. Vamos lá. 1-0 América Mineiro, ambos aí no Z4, ambos com campanhas quase idênticas, né? 6 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. A única diferença é que o América Mineiro tem um ataque muito pior, só marcou 13 gols nesses 19 jogos. O América Mineiro nos últimos 10 só venceu 2 e nos últimos 5 em casa só venceu 1. Nos últimos 10 jogos só marcou 2 gols no Brasileirão. Avaí, por outro lado, né, nos últimos 7 perdeu 5 e nos 9 como visitante perdeu 7. Ou seja, são campanhas tão complicadas que é até difícil escolher um lado. Mas eu fui aí pelo fator casa, então América Mineiro 1-0. Vou com você literalmente também, América 1-0. Igual você falou, jogo tão difícil as equipes em momentos ruins, mas você pode escolher alguém, acho que vou escolher o time da casa. Lembrando que a América ontem perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil, mas jogou bem, foi chato lá, perdeu um pênalti, poderia ter empatado. Então, se pegar esse espírito da Copa do Brasil e levar para o Brasileirão, eu acho que consegue ganhar um jogo em casa. Cuiabá e Fortaleza. Eu vou de mais um 1-0 aí, né, pro mandante, Cuiabá. Cuiabá vem aí a 3 joguinhos sem vencer,
porém não perdeu os últimos 5 que teve como mandante. Fortaleza, né, cara, segue aí na lanterna, parecia que ia se recuperar, mas no Brasileirão... no primeiro turno, né? Os caras continuam lá. Tá complicado. Nos últimos 6 jogos no Brasileirão só venceu 1 e como visitante dos 9 perdeu 7. Um dos piores aí visitantes. Por ser lanterna, né? Vai acabar sendo pior em várias estatísticas. O Cuiabá tem o segundo pior ataque do Brasileirão e o Fortaleza tem o terceiro pior ataque do Brasileirão. O Brasileirão sempre surpreende a gente, né? Mas a tendência é que seja um jogo de poucos gols. Ambos em fase ruim, mais uma vez eu fui aí de fator casa, Cuiabá 1-0. Show de bola, mano. Esse jogo eu vou de 1-1. Foi um jogo difícil também de achar quem poderia se sair melhor. Cuiabá joga em casa, mas o Cuiabá também não vence tanto. Fortaleza fora de casa também muito ruim. Então, por conta disso, tentei achar um equilíbrio. Fiquei em cima do muro mesmo. Então, botei Cuiabá e Fortaleza 1-1, com poucos gols também. Bragantino e Juventude, Felipe. Esse é o jogo perigoso da rodada, hein? Pois é. Bragantino 3-1. Braga aí perdeu a última, né, pro Fluminense, mas é um time que está muito embalado, então não dá nem para considerar uma derrota ruim e tudo mais. Mas estava numa sequência de 3 vitórias seguidas, né? Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e nesses últimos 5 jogos que jogou em casa marcou 11 gols, mais do que o dobro, né? Juventude, depois de 9 jogos sem saber o que é vencer, respirou na última, venceu. Mas só tem uma vitória aí nesse campeonato como visitante, além de ter a pior defesa. Todas as suas derrotas como visitante sofrendo pelo menos 2 gols. Bragantino com esse ataque, né, embalado, Juventude com essa defesa ruim, 3-1. Vou com você, vou de 3-0 Bragantino, confiante nesse jogo aí. Você disse tudo, Bragantino com ataque muito bom em casa, nos últimos jogos também. Juventude com a defesa muito ruim, visitante ainda, então é aquela combinação que dá até medo, né? Tá tudo tão certo que pode dar errado aí. E o Juventude surpreender, que Brasileirão também é muito doido. E o Juventude também não é equipe boba, né? Mas vou de Bragantino 3-0 confiante nesse placar. Santos e Fluminense para fechar, Felipe. Para fechar, cara, Fluminense 1-0. É difícil não colocar a vitória pro Fluminense nesse momento, né? Tá ganhando tudo. O Santos no Brasileirão estava indo muito mal como mandante, mas aí voltou, né, a vencer. Venceu os 2 últimos jogos em casa. E lembrando, sem sofrer gols, então voltando a considerar aí o fator casa para o Santos. Mas o Fluminense, né, 8 jogos sem saber o que é perder no Brasileirão. Desses 8, foram 6 vitórias com uma média muito alta de gols em suas partidas. É também um dos melhores visitantes desse campeonato, só perdeu 2 jogos fora de casa. Por tudo isso, essa sequência incrível do Fluminense, 1-0. É isso aí, mano. Vou com você, mas vou de 2-1 Fluminense, Santos em casa. Acho que vai ser um jogo de gols para ambos os lados. Mas vamos confiar na boa fase do Fluminense, não tem como. Brasileirão, quando o time está na boa fase, tudo dá certo, tudo combina para o time vencer, né? Às vezes sorte, às vezes alguma coisa no jogo que dá certo para ele vencer. Então, por isso, vou seguir essa fase boa do dinismo aí. Fluminense, mesmo sendo fora de casa, 2-1. E fechamos, né, Felipe? Agora aquele momento, BetPix 365, né? Onde a gente tem que cravar um jogo aqui, você crava um jogo aí. Vamos ver se vai dar bom essa rodada e mostrar para vocês que é bem rápido aqui, fazer aquela fezinha na BetPix 365. Vamos que vamos. Vamos lá, cara. Eu vou aqui, Alisson. Meu jogo escolhido para essa rodada vai ser América Mineiro 1, Avaí 0, né? E o seu? Show de bola, confiante, né? Eu vou no empate aí entre Cuiabá e Fortaleza 1-1. Show de bola, né? Rapidinho. Mano, então, né? Só agradecer ao pessoal pela presença de sempre, pedir para deixar o like, curtir lá no Instagram, lógico, né? Se não quiser perder o nosso sorteio. E mais alguma coisa? É isso aí, seguir com a gente aí, entrar no Instagram que você já falou, vou frisar. E valeu e até o próximo vídeo.